Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, momento de meditação, momento de deixarmos Deus nos falar. Liturgia da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 23 de novembro de 2019, sábado. 33ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde, temos no rito católico o ofício do dia. Antífona da entrada. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiveres. Jeremias, capítulo 29, versículos 11 e 14. Oração do dia. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não o conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros, e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado, caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me desabo ou me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 9,
versículos de 2 a 3, 4, 6, 16b, 19, refrão 15a. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Todos. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Voltaram para trás meus inimigos, perante vossa face pereceram. Repreendestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Repetindo, cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é muito conhecido também, não é? Nós vamos aqui fazer a primeira reflexão do livro Palavra e Vida, 2013, da editora Ave Maria. Existem pessoas que apreciam revolucionar tudo. Não estão interessadas em conhecer a verdade, nem em encontrar as respostas. Só querem complicar tudo para conseguir o que lhes interessa. É idêntico àquele refrão que diz: quanto pior, melhor. Mas Jesus não se deixa surpreender. A questão dos 7 irmãos casados sucessivamente com uma só mulher, pouca importância tem diante de Jesus. A outra vida é outra. É outra vida. E o esforço por julgá-la com os critérios deste mundo é pura perda de tempo. E Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Pois é uma reflexão diferente aqui do livro Palavra e Vida 2013. Agora temos uma reflexão mais profunda do Antônio Carlos Santini, que é a liderança maior da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Estais muito errados. Lucas 20, capítulo de 27 a 40. Esta passagem do Evangelho tem um ar de absoluta raridade. É uma das poucas, talvez a única, em que Jesus afirma diretamente a alguém: você está errado. E trata-se exatamente de um erro muito difundido em nossos dias: a negação da ressurreição da carne. Mistério de fé proclamado no símbolo dos apóstolos. A ressurreição da carne surge, muitas vezes, no ensinamento de Jesus. Em resumo, é a certeza de que, no fim dos tempos, quando o Senhor vier em sua glória para julgar os vivos e os mortos, todos os mortos serão revestidos de um novo corpo, agora incorruptível. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos de 39 a 40, 44, 54, capítulo 11, versículo 24, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 37 e seguintes, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. No Evangelho de hoje, os saduceus, que não criam na ressurreição e em uma vida após a morte, tentam envolver Jesus em uma grosseira armadilha, imaginando a situação extrema e ridícula de 7 irmãos que se casam sucessivamente com a mesma mulher, um barba azul de saias, o que criaria um impasse insolúvel na eternidade. Qual dos 7 ficaria com a esposa no outro mundo após a ressurreição? Jesus foge ao laço de seus adversários com dois princípios. Primeiro, na eternidade nós seremos como anjos, isto é, vencida a barreira da morte, já não haverá oportunidade para a procriação humana, objeto do casamento aqui no tempo, para permitir a sobrevivência do gênero humano. 2. Se os mortos estão mortos e não ressuscitam, como é que o próprio Deus se apresenta na Escritura como Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que já morreram? Seria ele um Deus dos mortos? Assim, com apenas 2 raquetadas, Jesus reduz ao ridículo a arapuca dos saduceus e, com ironia, demonstra que os doutores desconhecem a sua própria Bíblia. Depois de passar vergonha em público, já não ousavam interrogá-lo, conforme o versículo 40.
Com a difusão de teses espíritas e a adoção de modismos orientais ligados ao hinduísmo e ao budismo, muitos católicos começam a pensar na ideia de reencarnação como uma boa saída para certos dilemas existenciais e até filosóficos. Ora, a reencarnação, vidas sucessivas da mesma alma espiritual em um novo corpo a cada encarnação, é incompatível com a doutrina cristã e com as lições da Escritura. Jesus sempre fala na ressurreição e jamais se refere à possibilidade de reencarnação. A carta aos Hebreus afirma que só se vive uma vez. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Com o juízo particular imediatamente após a morte. Morreu, já tem o juízo particular. Além do mais, se fosse necessário passar por diversas vidas para, sofrendo e penando, purificar-se e merecer o céu por méritos próprios, a morte salvífica de Cristo na cruz teria sido absolutamente inútil e sem efeito. Para quem afirma a reencarnação, vale a mesma frase de Jesus: estais muito errados. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Vamos a um trecho do livro de Jó, capítulo 19, versículo 26. Na minha própria carne verei a Jesus. Aliás, retificando, na minha própria carne verei a Deus. É o texto literal. Vamos agora ao Santo do Dia. É um texto, uma biografia, escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. E eu faço esse vídeo para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social www.facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos lá então? Olha, de minha parte, esse vídeo pode ser divulgado livremente, porque eu estou obedecendo a Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. 23 de novembro é dia de São Clemente I. São Clemente I, intercedei por nós. Clemente foi o quarto Papa da Igreja de Roma, ainda no primeiro século. Vivia em Roma e foi contemporâneo de João Evangelista, São João Evangelista, também de São Filipe e São Paulo. Olha só, foi contemporâneo desses apóstolos. A antiga tradição cristã o apresenta como filho do senador Faustino, da família Flávia, parente do imperador Domiciano. Governou a igreja por longo período, do ano 88 ao 97, no qual levou adiante a evangelização, firmemente centrada nos princípios da doutrina. Foi considerado o autor da célebre Carta aos Coríntios. Através da carta, Clemente I os animou a perseverarem na fé, na caridade, ensinada por Cristo, e participarem da união com a Igreja. Restabeleceu o uso do carisma, seguindo a tradição de São Pedro, e instituiu o uso da expressão Amém nos ritos religiosos. Olha que bom a gente saber de coisas que não sabíamos. Então foi São Clemente I, Papa da Igreja de Roma, quem instituiu, então, a expressão Amém, que falamos tanto hoje, que significa assim seja. Com sua atuação séria e exemplar, converteu até Domitila, irmã do imperador Domiciano,
fato que ajudou muito para amenizar a sangrenta perseguição aos cristãos. Por causa de suas ações, o Papa Clemente I acabou exilado na Crimeia, onde encontrou milhares de cristãos abandonados. Passou a encorajá-los a perseverarem na fé e converteu muitos outros pagãos. Novamente, suas atitudes desagradaram as lideranças pagãs. O imperador mandou jogá-lo ao Mar Negro com uma âncora amarrada ao pescoço. Tudo aconteceu no dia 23 de novembro do ano 101. Reflexão. O Papa São Clemente I, na sua carta aos Coríntios, faz-nos este convite, abre aspas. Olhemos para o Pai Criador de todo o universo. Afeiçoemo-nos aos dons e benefícios da paz, magníficos e sublimes. O Criador e Senhor do universo dispôs que todas as coisas acontecessem em paz e na concórdia, bondoso para com tudo e de modo particular para conosco que recorremos à sua piedade, por intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Oração. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos rezar. Senhor Jesus, vós que confiastes a Pedro o cuidado de vossas ovelhas, infundi vosso Espírito em vosso sucessor, o Papa. Que ele se alimente de vossa vontade e guie a Igreja segundo os desígnios do Pai que vós mesmo revelastes. Amém. Shalom Adonai. Esta expressão é do hebraico, significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, creia, ele providenciará. Não perca a esperança. E Maranata. Maranata é uma expressão do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos, para nos levar a viver com Ele a eternidade. Viveremos com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, com Maria, com os anjos, com os santos. Um mundo sem tristeza, um mundo de glória, onde não há tempo nem espaço. Viveremos na completa, na plena felicidade. O apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara à glória futura que será revelada em nós. Acreditemos. Shalom.